Glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Já vamos iniciar logo nosso culto de ensino da palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, na tua presença. Pai Santo, para juntos aprendermos a tua palavra, ó Deus. Pai Santo, Pai bendito, abençoe os teus servos, abençoe os teus filhos que estão presentes, Senhor. Pai Santo, aqueles que irão acompanhar através da transmissão. Deus, sê com tua igreja, sê com cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor, por finalizarmos, ó Deus amado, a carta de Paulo aos Filipenses, Senhor. O Senhor nos deu graça, o Senhor tem nos dado graça e continuará dando, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Glória a Deus. Filipenses 4. Graças a Deus. Versículo 10 até o 23. Filipenses 4, versículo 10 ao 23. Não. Só o copo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da vossa pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 21. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. A todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre alegria nessa carta. É a tônica da carta. Gente, é até um pouco repetitivo, porque todos os versículos, todos os capítulos, você vê ele falando sobre alegria. Então ele está sempre se alegrando por causa desta igreja, que foi um motivo de contentamento, de alegria, ajudou muito o apóstolo Paulo no que diz respeito à obra de Deus.
Coloca aqui em cima. Fica mais fácil aqui, por favor. Obrigado. Então, o que sucede? E aí, novamente, ele vem aqui, ele fala nesse capítulo 4 sobre a questão de alguns conflitos, algumas coisas que estavam acontecendo ali entre Evódia e Sintique, e aí ele pede para que um companheiro seu viesse auxiliar nessa questão, nessa demanda, para que o relacionamento não viesse ser quebrado, ser rompido, e o relacionamento viesse ser restaurado. Aí ele fala sobre a questão da ansiedade, ele fala sobre concentrar os nossos pensamentos em tudo que diz respeito, às coisas de Deus. Para a concentração do pensamento nessas coisas, ela faz com que a gente faz com que a gente não tenha problemas com ansiedade. Que ele fala para concentrar no que é amável, no que é puro, no que é santo, no que é de boa fama. Então, para concentrar a mente nas coisas que são de Deus. E aí ele fala para eles praticarem verdadeiramente aquilo que ele ensinou. E aí agora ele vai finalizando, encerrando essas últimas palavras. E ele diz que se alegra sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então a igreja faz com que Paulo se alegre no Senhor. A atitude dessa igreja traz um contentamento, traz um fortalecimento para Paulo, traz uma alegria, traz uma maior motivação, maior ânimo ao apóstolo, porque novamente a igreja atentou para o apóstolo, a igreja se preocupou com o apóstolo Paulo, o seu pastor. Então fala, olha, vocês já tinham esse cuidado e agora vocês renovaste esse cuidado a meu favor. E aí ele se alegra sobremaneira por causa disso. E isso é que ajuda muito o apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo estava onde? Qual é o contexto dessa carta aos Filipenses? Essas são as cartas da prisão. Aqui ele estava próximo do seu falecimento, próximo da sua morte. Então, ele constantemente foi motivado, ele foi animado com essa igreja. Então ele tinha tudo para sentir algo de ruim, ele tinha tudo para entristecer, mas não. Pelo contrário, ele se alegra muito porque a igreja foi participante nessa questão. Então a igreja viu, mas também participou com o apóstolo da pregação do Evangelho. Então, de acordo com os estudiosos, e a gente sempre baseia aqui os nossos comentários em alguns estudiosos e a gente faz um resumo do que eles falam. Então eles falam assim que, no versículo 10, que o apóstolo Paulo era um termostato. Eu acho interessante isso aqui. Paulo não era um termômetro, porque o termômetro ele só mede se está quente, se está frio, se a temperatura subiu ou desceu. Mas o termostato não. O termostato ele faz, por exemplo, se precisar aquecer, o termostato ele vai trabalhar para aquecer aquilo ali. Então Paulo não era aquele camarada, se está ruim eu fico ruim, se está bom eu fico bom. Não, a alegria de Paulo estava acima das circunstâncias que o cercavam. Então pelo contrário, ele era um termostato, ele injetava ânimo. Ele fazia a coisa acontecer. Não, mas como que ele fazia isso? Ele fazia isso alicerçado no Senhor. Por isso que ele fala, tudo posso no Senhor que me fortalece. Então o que acontece? Em vez de ter altos e baixos espirituais, de acordo com a mudança das situações, ele prosseguia com determinação, fazendo o seu trabalho e servindo a Cristo. Então ele tinha uma motivação que era pregar o Evangelho, e ele tinha consciência daquilo ali. E muitas vezes a gente
tem até consciência, mas parece assim, sabe, mas parece que a gente não assimila. Aí muitas vezes falta-nos a motivação para as coisas de Deus, principalmente. E Paulo não. Eu sei qual é a minha motivação, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é o meu chamado, então é nisso que eu vou prosseguir, independente da circunstância. Deus me deu uma direção e eu vou até o fim nessa direção. Então ele prosseguia com determinação, fazendo seu trabalho para o Senhor. Suas referências pessoais nessa carta mostram que ele não era vítima das circunstâncias, mas sim vitorioso sobre as circunstâncias. De tudo em todas as circunstâncias, aí no versículo 12 ele fala, eu já tenho experiência. Lá no 13 ele fala, tudo posso. Ele fala, recebi tudo e tenho abundância. Paulo não precisava ser paparicado para estar contente. Seu contentamento vinha dos recursos espirituais que Cristo lhe provia abundantemente. E como que Cristo provia abundantemente esse recurso espiritual? Porque Paulo tinha comunhão com Cristo. E muitas vezes a gente não tem comunhão com Cristo, então a nossa comunhão fica debilitada, fica fragilizada. Aí a gente não desfruta, a gente não usufrui daquilo que Deus pode proporcionar para nós. Então o que acontece? Ele não era vítima. E não se fazia de vítima, não ficava no vitimismo. Tem muitos que fazem, eu não sei porque, não, isso só acontece comigo, eu não sei porque que acontece comigo, tudo dá errado, que não sei o quê. E como a gente tratou nessa carta de Paulo aos Filipenses, que tudo era questão de perspectiva, é de como você enxerga, como ele enxerga as coisas. E o apóstolo Paulo, ele enxergava as coisas de uma maneira favorável para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Ele não olhava como uma forma de a porta fechar para o Evangelho, pelo contrário. Não, espera lá, aconteceu isso, então vamos ver o que Deus quer com isso, né? E ele enxergava uma oportunidade para se pregar o Evangelho, e não para se fazer de vítima. Poxa, Senhor, eu preguei, eu abandonei tudo, estava aí para assumir aí, entrar no Sinédrio, fazer parte aí da cúpula aí dos fariseus e tal, e agora o Senhor me joga na cadeia, o Senhor me manda para a cadeia. E Paulo não agia dessa forma, de jeito nenhum. E ele não precisava ser paparicado. Tem uns que precisam ser paparicar, bajular, tem que ser uma paparicação, uma coiseira para poder o camarada servir a Deus. Não, Paulo ele não era dessa forma. É claro que isso não significa que a gente não vá ajudar, auxiliar, estar próximo, estar junto dos nossos irmãos. Mas é assim, Paulo ele alcançou uma maturidade espiritual, um certo nível espiritual, que ele já sabia o que ele tinha que fazer. E ele já conseguia. Paulo, ele constantemente foi consolado. Ele fala que mesmo, justamente no que a gente leu, houve um consolo da parte dos filipenses em relação a Paulo. Só que ele tinha um nível, né? Ele precisava do calor humano, ele precisava do contato, ele precisava do fortalecimento, da comunhão. Mas ele não precisava ficar toda hora sendo do lado, paparicado, aquela coisa toda, não. Então, porque os recursos dele vinham de Deus. E aqui eu não estou falando de recursos financeiros, embora ele trate isso também. Nos versículos 11 e 12 de Filipenses 4, ele fala: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então o apóstolo, o interessante é que a igreja de Filipos não era rica. Vocês sabiam disso? A igreja não era rica. E foi uma igreja que associou
com o apóstolo na questão do seu sustento, na questão da provisão. Então, nós podemos fazer as coisas para Deus, dentro das nossas capacidades, das nossas possibilidades. Então, não há desculpa, nós não temos desculpa para falar, eu não posso contribuir, eu não posso ajudar, eu não posso, não. Com o que você faz, com o que você tem, já ajuda, já é suficiente, porque, por exemplo, um contribui daqui, o outro contribui de lá. Quando a gente soma, no final das contas, a igreja possui condições de ajudar os outros. E eu aprendi com o pastor Claudemir Lopes, lá da convenção do Tocantins, lá ele era nosso presidente lá da convenção, ele falava assim, que a obra de Deus, a igreja, a obra se faz com a promessa dos ricos e o dinheiro dos pobres, dos mais humildes. São os mais humildes que são os que mais estendem as mãos. Então ele falava dessa forma. E essa igreja não era rica e ela estendeu muito. Você vê que eles estenderam até para a Judéia, as igrejas da Macedônia, as igrejas daquela região, ajudou numa grande fome que teve na Judéia. Então era uma igreja atuante, ativa, porque o que acontece? O pastor Cláudio Duarte diz que o que começa grande é monstro, né? As coisas começam com pouco, pequeno. Então, o principal, o importante é você começar, é você fazer alguma coisa. E no restante Deus vai acrescentando, Deus vai trazendo recursos, Deus vai fazendo as coisas. Mas eu não posso falar assim, eu não posso ajudar porque eu não tenho. Não, alguma coisa você tem. Dentro da sua capacidade, da sua possibilidade, você vai colaborar com a obra de Deus. Como a gente tratou aqui da questão dos sacrifícios, dos holocaustos, né? Quais eram os animais? Bezerro, carneiro, bode, aquele pássaro, né? A pombinha, o rolinho, a rolinha. E se não tivesse nada disso, até um punhado de farinha servia. E aí o que eu aprendo com isso? É que Deus, Ele quer que todos participem e sejam abençoados e tenham a experiência de experimentar a bênção de Deus, porque Deus é generoso. Deus, Ele é generoso. Assim como essa igreja de Filipenses era generosa com o apóstolo Paulo. Então, quando todos participam, todos são abençoados e Deus quer que as pessoas experimentem isso. Por isso que Ele coloca, o que tem mais vai dar mais, o que tem menos vai ofertar menos. Então, não é para ter desculpa para todo mundo participar. Então, ele diz assim, que essa igreja não era rica. E aí ele fala também que, olha só, ele cita duas palavras aqui, aprendi a viver, aprendi e contentamento. É interessante que aprender aqui é aprender por experiência. Para nós aqui aprender é aprender, né? A palavra portuguesa aprender é aprender. Ou aprender por experiência ou aprender pela leitura da palavra. Ou pelo estudo de alguma coisa. Mas quando você vai para a palavra que foi, para o idioma que foi escrito no Novo Testamento, há diferentes palavras para o mesmo significado nosso do português. E aí no idioma original que você vê mais ainda a mente do autor, a mente do escritor. É interessantíssimo isso. O aprender aqui é por experiência. Ele aprendeu na própria pele. Ele não ouviu falar. Não é igual Jó, né? Eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Então, ou seja, Jó também teve que aprender por experiência, na prática, para realmente falar, não, agora verdadeiramente eu conheço a Deus, agora realmente eu sei quem é Deus. E o apóstolo, ele fala, e aqui essa palavra, o aprendi, ele está dizendo, olha, eu aprendi por experiência e ser contente em toda e qualquer situação.
porque a provisão dele era Deus. Deus era o provedor. Esse contentamento espiritual não era algo que assimilado imediatamente depois da conversão. Ou seja, ele teve que passar por experiências difíceis a fim de aprender a viver contente. Dizem que possivelmente o apóstolo Paulo ele tinha uma boa condição de vida, porque era um camarada que tinha linhagem, tinha pedigree, ele tinha história, ele tinha dupla cidadania, e a dupla cidadania se comprava na época por uma boa soma de dinheiro. Então, o apóstolo Paulo possivelmente ele experimentou, ele teve uma boa qualidade de vida. Aí agora não. E no seu próprio chamado, Jesus já falou com ele: agora tu vai aprender o que é padecer pelo meu nome. Agora tu vai aprender o que é padecer pelo meu nome. Então é assim, o chamado já vem com o pacote completo, né? Vem as promessas, vem as bênçãos, mas também já vem logo assim o choque de realidade, né? Você vai padecer pelo nome do Senhor, pelo Evangelho, e isso é interessante. E aí ele passou por essas experiências difíceis a fim de aprender a viver contente. E o contentamento significa ser contido, ser calmo. É a descrição de homens cujos recursos encontram-se dentro dele, de modo que não precisa depender de coisas externas, mas esse recurso dentro dele, aí o pastor agora está pregando sobre coach, não, o recurso dentro dele é a presença de Deus dentro de nós, é a presença do Espírito de Deus dentro de nós, que faz com que a gente tenha contentamento diante das situações adversas, diante de toda e qualquer situação, e que eu não dependo de fatores externos. Nós somos condicionados muito a sermos alegres, estarmos alegres só com coisas positivas que acontecem conosco. Isso somos todos nós somos assim. Eu me incluo no pacote, não adianta que eu vim aqui despejar esse monte de versículo aqui em cima de você, e não, eu sou dependente desta misericórdia, dependente dessa palavra aqui, igual que está escrito aqui. E muitas vezes a nossa alegria, se eu não conseguir, aí vou entrar em depressão, vou viver cabisbaixo? Não, é claro que a gente se entristece por situações adversas, ninguém é bobo, nós somos seres humanos, mas isso não pode se tornar uma coisa tão prejudicial a ponto de nos conduzir para uma depressão, para um estágio agressivo de ansiedade. A gente não pode deixar que isso aconteça. Então o apóstolo Paulo, ele fala que a sua suficiência estava em Cristo. É autossuficiência aqui que estava em Cristo. Não era ele que proporcionava alguma coisa, não era ele que conseguia alguma coisa. E aí é onde ele fala no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Mas por que ele pode? Porque Cristo fez com que ele aprendesse por experiência a se manter contido, calmo e contente em toda e qualquer situação, confiando que Deus poderia e pode fazer alguma coisa para reverter as situações, porque não são as situações que vão determinar se eu estou alegre ou não, mas é a presença de Deus na minha vida que me diz que sou alegre, estou alegre. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Estamos aqui em Filipenses capítulo 4. Aí Paulo agora virou onipotente, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o povo acha que aqui é um salvo-conduto para fazer tudo o que bem entender. Não, aqui não é um salvo-conduto para fazer o que bem entender, não, irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo que eu acho que o crente e o descrente acho que é o que mais sabe. Eu acho que é esse versículo. Você olha
nos carros assim, nos vidros traseiros, então lá, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tinha adesivos no meu carro, mas era assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E era no meu porta-mala todinho tinha esse versículo. Eu nunca mais botei, né? Tinha que voltar a colocar. Então, evangelizar, fazer a obra do jeito que dá para fazer. Então, eu dirigindo de carro, o camarada atrás de mim assim, ó, está sendo evangelizado. Então, olha só. O que de fato é esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho forças para fazer todas as coisas, mas as coisas no sentido pleno. Paulo não se tornara onipotente ou todo-poderoso. Paulo não pode tudo. Ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, ele pode, ele consegue, ele alcança as coisas dentro da vontade de Deus. E aí, ele pode todas as coisas em Cristo e não a parte de Cristo. Paulo dependia do poder de Cristo operando em sua vida. Tudo posso em Cristo. Esse era o lema de Paulo e também deve ser o nosso. Então, tudo posso naquele que me fortalece. É isso, irmãos. Você pode as coisas dentro da vontade de Deus. É da vontade de Deus, então o poder de Deus que habita em você, que faz com que você consiga, que você alcance, que você é bem sucedido nas coisas. Porque, olha só, aí ele vai aqui no versículo 14. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui que desceu muito. Quem pode ler o versículo 14 aí? Do 14 até o 17, que a gente vai explicar de um modo geral isso aqui. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vos no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou contigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. O 17 também. Não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa é o fruto, porque aumente o vosso pé. Isso aqui é fantástico o que esse homem está dizendo. Ele está dizendo o quê? Que a igreja, todavia, fizestes, porque entretanto, contudo, todavia, porém, mais, contudo, todavia, é uma diversidade. Você vai meio que fazer um contraponto com tudo aquilo que você falou. Olha, eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Não digo isso por causa da pobreza, por causa disso, daquilo, outro, não. Mas fizestes bem. Aí ele vai explicar a atitude, o que é a atitude dos filipenses, qual é o impacto dessa atitude dos filipenses. Ele diz assim: fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Ou seja, a igreja tomou parte, a igreja chegou junto com o apóstolo. Espera lá, foi ele que nos ganhou, foi ele que nos ensinou, agora ele está preso, agora ele está numa situação delicada. Então, espera lá, então vamos abraçar, vamos ombrear, vamos chegar junto. Aí ele diz assim, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Aí o povo só quer associar na bonança, né? Só quer associar, não, vamos associar para o churrasco, vamos associar só no que é bom. Mas aqui ele está dizendo, olha, vocês associaram na tribulação. Então, e essa palavra associar aqui é no sentido de correspondente à palavra comunhão. Olha só, é comunhão aqui. Então,
ele considera que essa oferta missionária é algo extremamente lucrativo. Não que ele está visando isso aqui, não é isso. É lucrativo no sentido de que a igreja, nesse acordo, a igreja ela faz o quê? Ela deu riquezas materiais a Paulo e recebeu riquezas espirituais no Senhor. Hoje tem muitos que querem só o material, mas não oferta nada espiritual, né? Deixa só venha, me dá. Aí não oferta nada de espiritual para a igreja. Aqui Paulo é o seguinte, Paulo ele recebia e ainda fala, não que eu procure donativo, porque não é isso que me motiva. Mas ele está falando o seguinte, e lá em 2 Coríntios ele fala que os que abençoam materialmente recebem espiritualmente. Aí ele vai tratando isso. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, que a igreja deu riquezas materiais a Paulo e recebeu riquezas espirituais do Senhor. É o Senhor quem cuida da contabilidade e jamais sonegará dividendos espirituais. A igreja que não compartilha com os outros suas riquezas materiais é uma igreja pobre. Uma igreja que não compartilha com os outros suas riquezas materiais é uma igreja pobre. Então nós temos que estender as mãos dentro da medida do possível, da capacidade, para aqueles que estão em mais necessidades. Aí a gente vai cumprir o nosso papel de igreja, que é estender a mão, é ajudar aqueles que estão precisando. Então, olha só, vocês se lembram em Apocalipse sobre aquela igreja, que Jesus fala, vocês são pobres, mas são ricos. E a que era rica era pobre, cega, nu e miserável. Olha só, como é que Jesus ele mede a igreja, como é que ele mede o seu povo? Ele não mede, o povo vai medir a gente, né? Diante da minha família, diante dos outros aí, posso ser um quebrado, né? Mas diante de Deus, eu sou rico, irmãos. Você é rico diante de Deus. Você pode não ter a renda de muitas pessoas por aí, mas você é rico porque você tem a graça de Deus, a presença de Deus na sua vida. E Deus ele não nos mede por aquilo que temos, mas por aquilo que somos na sua presença. É assim que ele nos mede, é dessa forma. Aí tem muitas igrejas que querem medir os outros também por aquilo que tem. Quando o camarada é mais humilde, mais simples, o povo não quer se associar, não quer se juntar. Mas aí quando alguém é mais elitizado, aí é aquela coisa toda, né, e tal, é aquela coisa. Olha só, o maior interesse no bem espirituais, Paulo ele tinha maior interesse nos bens espirituais do que nos bens financeiros. Novamente a gente falou em Filipenses que ele coloca o outro na frente do eu. Ele vê o outro ao invés de olhar para si. Então ele diz assim, olha, versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então o que é crédito? É algo que, por exemplo, você está no banco, você creditou um dinheiro, alguém depositou, entrou um crédito, você agora tem mais. Debitar é tirar, né? Essa que é a pior parte, né? Debitar é tirar e creditar é colocar, é acrescentar. E ele está dizendo, olha, vocês já comunicaram comigo, eu tenho bastante, sei viver em toda e qualquer situação, mas eu não estou visando o lucro, o dinheiro, mas eu quero uma coisa, o que realmente me interessa é que o fruto aumente o vosso crédito. Aí Paulo usa esse linguajar financeiro, né? Mas ele está querendo que a igreja seja abençoada da parte de Deus. E ele diz aqui, que a maior alegria de Paulo não era receber o donativo enviado pela igreja, mas saber que os dividendos espirituais da igreja aumentaram por conta da sua generosidade. Paulo manteve a tônica dessa carta: os interesses do outro vêm antes do interesse do eu. O que é interessante, eu aprendi com o pastor
que ele falava assim: você quer verba? Fale do verbo. Então o que acontece? Esse pastor, hoje ele é muito rico, muito bem sucedido, ministerialmente, financeiramente, mas se você olhar a trajetória, a história desse pastor, por que ele é assim? Porque quando ele ganhou, foram acho que 45 carros para a obra, ele devolveu 44 e tirou um para ele. Ele andava de bicicletinha com fita cassete, pregando nas casas de recuperação, ganhando drogado. Então, muitas vezes a pessoa vê hoje ele bem sucedido, ministerialmente e financeiramente, mas esquece, quando ele já cansou de fazer isso. Não, esse mês vamos pagar aluguel de fulano. Todos que trabalham na igreja, claro, a igreja tem um suporte financeiro hoje que consegue fazer isso, mas os que trabalham integralmente na igreja são assalariados. Ele, quando viaja, o que ele faz? Ele paga a passagem dele. Sabe por que ele paga a passagem dele? Porque ele disse assim: eu pago a minha passagem porque eu não quero me amarrar com ninguém, para ninguém dizer o que eu tenho que pregar. Ou seja, não, tu me deu dinheiro, então tu vai pregar porque eu te paguei, né? Ele fala, não. Aí quando hoje eu só recebo a mensagem: pastor, já depositei a passagem, já depositei tanto na sua conta, está aí a bênção para o senhor. Mas é uma pessoa que é extremamente generosa e abençoa, estende a mão e está constantemente ajudando os seus membros, suas igrejas. Então, é por isso que ele é bem sucedido hoje. É o que o Paulo está dizendo: eu não estou buscando isso, mas se vocês fizerem, vocês vão experimentar. E os filipenses também não estavam fazendo como uma troca de favores, um toma lá da cá. Ou como eu gosto de dizer, né, uma gambira gospel, né? Não, eu vou dar porque dizem aí que, né, se eu der, Jesus vai me dar um dobro, 100 vezes mais. Ele pode te dar como não. Aí que negócio, ele sonda a sua intenção, a sua motivação, o seu propósito. Se o seu propósito, sua motivação for errado, não adianta, irmãos, vai viver na miséria. Então o que acontece? Paulo ele está dizendo que, ele fala assim, verso 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Mas eu li o 18, mas eu tenho que frisar uma coisa aqui no 16. Vamos voltar só um pouquinho aqui, 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Você está vendo aqui? O bastante para as minhas necessidades. Para aquilo que é necessário, não o que é supérfluo, não o que sobra, não para esbanjar, não para viver. Aí eu acho que o povo da teologia da prosperidade, eles pulam, eles rasgam, eles passam batido, né, na Bíblia Sagrada quando vê uns versículos desses, né? Porque ele fala assim, olha, Paulo não falou, olha, traz aí para eu viver de boa, sossegado, tranquilo. Não, ele fala, eu tenho bastante para aquilo que realmente eu preciso, aquilo de que necessito. Então, é isso, interessante isso aqui que ele fala, né, sobre as suas necessidades. Aí no versículo 18, vamos voltar aqui, que recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele está dizendo o seguinte, quando ofertamos, nos beneficiamos a nós mesmos, na mesma medida em que socorremos os necessitados. Quem dá ao pobre, a Deus empresta. Não é assim que diz em Provérbios? Quem semeia com abundância também ceifará. O texto de Hebreus 6,10 diz o quê? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido
do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O doador enriquece as duas pessoas. O que recebe e a si próprio, desde que a motivação seja correta. Eu, como um servo do Senhor, como um cristão, eu entendo que se eu posso, e dentro da minha capacidade, eu vou servir o meu irmão que está em necessidade. Então, se o meu propósito é de servir de gratidão, aí você é beneficiado, porque você está agindo dentro do parâmetro bíblico, dentro do que a Bíblia diz. É isso que a gente tem que entender. Então, olha só, vamos ler 2 Coríntios capítulo 9, o que Paulo fala sobre essas coisas? 2 Coríntios capítulo 9. Versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 6. Quem pode ler? Versículo 6 a seguir. Digo isto, que semeia pouco, pouco também ceifará. Que semeia com fartura também ceifará. Até qual? Pode ir lendo. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permaneceu para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos, para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que esta ministração prova que sois obedientes e segues o Evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas contribuições para com eles e para com todos. E orarão com grande afeto por vós, por causa da excelência graça de Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então, olha só, é o apóstolo Paulo ele tratando justamente sobre essa questão, a grande coleta que eles fizeram para poder abençoar os irmãos. Então, o que foi feito aqui foi para abençoar outro, não foi para entesourar para si, para enriquecimento próprio, foi para atender uma necessidade coletiva. Então, aquele que faz a obra do Senhor, principalmente os que estão à frente da obra, tem que ter esse sentimento, que se a renda da igreja aumenta, consequentemente, a renda do pastor aumenta, mas essa não deve ser a motivação e o objetivo de quem está à frente de uma obra. Isso é uma consequência do que é feito. Então, primeiro, você não dá tudo o que você tem. Você dá o que Deus propôs no seu coração, o que você pode. Mas também a Bíblia diz que o coração é corrupto e enganoso. Então, calma lá. Então, vamos ter discernimento, né? Então, a questão aqui é generosidade. Mas também tu não vai dar tudo que tu tem.
Igual a pessoa, não, dá a sua casa que Jesus vai te dar uma mansão. Tu vai ficar sem a casa e sem a mansão. Aí depois vai ter que entrar na justiça para reaver. Então o que acontece? Ele fala, é um princípio da semeadura, isso é mordomia cristã. Se você semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Lendo isso aqui, eu me lembrei de um irmão que eu congreguei com ele. Eu e minha esposa, nós congregamos com o irmão Antônio. O irmão Antônio, ele é extremamente generoso, mão aberta. Teve uma época lá em Aragoiânia que a gente só tinha R$100 de renda. Você já viveu com R$100 de renda? Eu e minha esposa já vivemos com R$100 de renda. E pergunta se eu emagreci. Não emagreci, não. Poxa, pelo ter emagrecido, né, Jesus? Nem se emagreci. E esse irmão era que comunicava com a gente esse dinheiro. Ele tem uma Kombi branca. E você olha assim para ele, você não dá nada. Mas é um camarada extremamente gente boa, generoso de todo jeito. E aí, sempre que o pastor falava assim, quem vai abençoar? Vamos construir aqui, precisamos de tanto saco de cimento. Aí o irmão Antônio lá no fundo só. Ele só levantava a mão. Aí, quem vai fazer isso? Quem é? Aí, irmão Antônio levantava a mãozinha assim. Ele na calada ia lá na casa de material de construção, comprava o tanto de saco de cimento que ele achava que era interessante, que podia, encostava a combizinha branca dele lá e descarregava aquele monte de saco de cimento lá. Agora eu lhe pergunto, ele tomava conta de uma mansão inteira lá no Parkway, 20 mil metros quadrados. Não era condomínio. E lá o patrão dele permitiu ele cultivar a terra. Então ele fazia ceasa. Você chegava lá para visitar o irmão Antônio, esse cearense, né? Ei, macho, velho, pega aí, leva aí, ó. Pega aí, alface, o foco dele era alface americana. Aí eu lhe pergunto, os legumes, as verduras que ele plantava, era mirradinho ou era bonito? Era tudo bonito, irmãos. Tudo aquelas coisas vistosas assim. E aí, o patrão dele, irmãos, isso é tremendo, irmãos. O que Deus faz? O patrão dele deu para ele construir uma casa. Ele aposentou agora, né? Acertou, mas ele ainda continua trabalhando. O patrão construiu uma casa na região do Tororó, ali perto de São Sebastião. Quem conhece, né? Ali é uma região que hoje é os olhos do DF ali. Construiu uma casa com tudo que você imaginar, com churrasqueira, com blindex, com tudo. E se não bastasse o lote do lado ainda dele. Ele chegou assim, tá aqui, ó, a chave. Um dia o genro dele chegou assim, ligou pro patrão, né? O genro do irmão Antônio. Falou, seu fulano, eu acho que é o seguinte, o Antônio tem que comprar um carro para ele. Essa uma Kombi branca aí, ele tem que ter um carro para ele. Aí ele falou assim, tem que mesmo? Aí ele falou assim, não, então você faz o seguinte, vai lá na concessionária, vê lá o que você achar lá e resolve isso aí. Aí ele chegou lá, comprou o carro, chegou lá, entregou a chave para ele, aí ligou para o patrão. Não, depois não vai acertando, vai descontando. Ele, que descontando o quê, rapaz? O carro é teu, moço. E eu andei no carro dele, carro zerado, zero, na chave, assim, ó. Chegou assim, ó. Então, mas você olha, um camarada extremamente generoso, porque assim... eu entendo que o que semeia pouco também ceifa, no sentido de que retém, que não é liberal, não é no sentido porque
se eu contribuir pouco, então vou receber pouco. Não, eu creio que aqui é no sentido da motivação. Se dentro da minha capacidade eu sou generoso e posso ser generoso, eu vou ser abençoado também. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele fala o seguinte: enriquecendo-vos em tudo. Aqui ele não está dizendo que vai enriquecer com dinheiro. A riqueza, a prosperidade, ela é uma palavra muito ampla, embora se reduziu só ao financeiro, mas não é isso que Paulo visualiza. É a riqueza de todos os sentidos, é bênçãos, é paz, é uma condição para ter aquilo que necessita, é uma vida espiritual abençoada, que você sente a presença de Deus, tem comunhão com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas sabe por que isso é possível? Porque no versículo 12 ele disse que porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, esse serviço, essa assistência, essa administração glorifica a Deus por causa da obediência ao Evangelho de Cristo. E aí, glorificando a Deus, exaltando a Deus, aí é aquela coisa, né? Deus derrama chuva de bênçãos sobre seu povo em nome de Jesus. Então, nesse mesmo pensamento, tem um estudioso que diz que o donativo era um investimento que entrava como crédito na conta dos filipenses, um investimento que vai acrescentando gradativamente, vai aumentando gradativamente. Então, a alma generosa prosperará, Provérbios 11, 25. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, Provérbios 19, 17. Atos 20, verso 35, mas bem-aventurado é dar que receber. E aí agora, voltando aqui à carta de Paulo aos Filipenses, ele fala que o que eles fizeram chega como um aroma suave. Aí ele sai dessa linguagem de finanças, de créditos e tal, aí ele parte para o culto. Que aquilo que ele faz é como um aroma suave, aquilo que eles fazem é como um aroma suave no sacrifício, ou seja, eles não só contribuíram financeiramente ou com alimentos na vida do apóstolo Paulo, eles também se ofertaram nessa obra, porque Paulo disse: vocês se associaram comigo nas tribulações. Então não era uma igreja que só contribuía, não, mas era uma igreja que estava junta ali nas aflições, no trabalho, nas dificuldades. Olha só, ele recebe com tanta reverência, com tanto respeito, que ele vê essas ofertas da igreja como um sacrifício suave a Deus. Ele entende que antes dos irmãos filipenses lhe terem enviado esse sustento a Roma, essas ofertas subiram como aroma suave aos céus. Antes de elas serem dadas a ele, foram consagradas a Deus. As palavras aceitável e aprazível a Deus são termos que são utilizados em culto, associados ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Então você vê o salmista, o pessoal do Antigo Testamento sempre falando de aceitável, agradável, aroma suave, aprazível, né, coisas que traz prazer, coisas que traz, né, coisas satisfatórias para Deus. E o que é interessante é que há um contraste entre 4:18, versículo 18 e 19, que eles, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó: vocês supriram a minha necessidade, Deus suprirá a sua necessidade. Ó, presta atenção, necessidade.
Vocês supriram uma das necessidades, das minhas necessidades, mas Deus proverá todas as suas necessidades. Vocês contribuíram apesar da sua pobreza, mas Deus suprirá as suas necessidades usando das riquezas da glória dele. Isso aqui é muito interessante, porque ele fala assim, no versículo 19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, cada uma das necessidades dos filipenses, Deus ia suprir, porque a igreja supriu uma necessidade do apóstolo. E ele roga que Deus, e diz que Deus vai suprir cada uma das necessidades. Ou seja, nada passa em branco quando a gente, primeiro, se oferta para Deus, na obra de Deus, a vida para ser servo a Deus. E quando a gente, dentro das possibilidades, da capacidade, com generosidade, a gente supre as necessidades uns dos outros, Deus, ele honra, Deus, ele abençoa. E para finalizar, ele sempre finaliza o quê? Glorificando o nome do Senhor. Ele sempre glorifica a Deus. E ele fala assim que ele glorifica por esse momento, olha só, versículo 20: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Então tudo que é feito, tudo que for feito, é para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, não é para enriquecimento humano, mas é para glorificar a Deus. Como? Porque quando a gente abençoa uns aos outros, a gente glorifica a Deus. Porque a gente entende o papel do que é ser igreja, e aí a gente anda em conformidade com essa palavra, e a nossa conduta glorifica a Deus. Porque não adianta nada eu abrir a boca, glória a Deus, aleluia, e minha conduta não diz que eu sou igreja, contraria com aquilo que eu digo que sou. Então, é interessante que ele: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, e os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Ele se lembra de cada uma de suas ovelhas, ele saúda cada um deles, deseja a saúde de Cristo para cada um deles, saúdam cada um deles. E aí, no versículo 22, olha que interessante que traz aqui: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de César, do imperador, lugar de traição, de opressão, de coisas terríveis, mas naquela casa, naquele lugar, naquele palácio, o evangelho entrou, pessoas se converteram, porque Paulo viu que com a sua prisão foi uma oportunidade de ganhar pessoas que ele talvez não ganharia se ele estivesse em liberdade. E aí ele diz assim, e ele faz questão de se referir aos parentes ou familiares, possivelmente, da casa imperial, da casa de César. Então, dentro, o homem ganhou gente para Jesus até na casa do imperador, até ali no meio de onde estava a cúpula dos políticos ali. Então, você veja só, a sua prisão se tornou um campo missionário. Ele não perdeu tempo. E aí, como ele finaliza, abençoando a igreja, abençoando os irmãos, desejando a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E o apóstolo, ele finaliza essa carta para aquela igreja tão amada, que tanto lhe alegrou, que tanto fez por ele, dentro das suas capacidades. E ele só pôde dizer e agradecer e abençoar
aquele povo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. E louvado seja o nome do Senhor, que hoje, graças a Deus, nós estamos em uma quantidade abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso nos motiva, é uma forma de motivar. Só de vocês estarem sentados aí, já motiva mais ainda a gente para poder estudar, poder orar, poder trazer alguma coisa que vá acrescentar na vida de vocês. Fique de pé em nome de Jesus. Amanhã nós temos círculo de oração. Diga, jovem. Seu tio, né? Tia. Amém. Nós vamos... também nós vamos orar pelo Mário. Diz que 75% do pulmão está comprometido. E não é Covid, é sequela da Covid. 1 ano depois que ele teve Covid. Eu perguntei, você fez os testes? Ele falou, fiz. Está tudo negativo, mas meu pulmão está tomado. Está tomando lá prednisona, acetilcisteína e mais outro remédio para pulmão. Então a gente tem que orar também. Gaspar também. É só Jesus, irmãos, para nos guardar. A gente tem que permanecer firme na presença de Deus, porque as notícias que a gente olha nos noticiários, as coisas não são nada favoráveis, né? Mas por isso que o nosso foco, a nossa perspectiva tem que ser o Evangelho, como Paulo ele fez. E aí quinta-feira nós temos Noite da Vitória, vai pregar a palavra do Senhor, pastor Moisés. Pastor Moisés, eu não lembro agora se ele é lá da banda ali do Parque São Bernardo ali, pastor Moisés. E vai ministrar nessa quinta-feira. E nós temos dia 10, aliás, tem a vigília na sede. E aí nós vamos lá na vigília da sede. Dia 11 nós temos a nossa vigília aqui. E nós vamos vai pregar o pastor Francisco Carvalho, que vai ministrar a palavra do Senhor aqui na igreja, aqui nessa vigília. Em nome de Jesus, vamos buscar o poder de Deus, irmão. Vamos dar lugar, o negócio é dar lugar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Ó Deus, já estamos aqui aprendendo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse ensinamento, porque a Tua palavra é rica e nos fortalece, nos dá o norte, ó Deus, para prosseguirmos, Senhor. Continue abençoando e honrando a fidelidade e a fé dos Teus servos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus amado, por cada um dos Teus filhos que vieram nesta noite para aprender a Tua palavra, que saiam daqui edificados, fortalecidos e esclarecidos por Ti, ó Deus. Muito obrigado. Deus, nós oramos também pela tia do nosso irmão Rena, que foi para a UTI. O Senhor pode nesse momento intervir ali, Senhor, e fazer um grande milagre, porque a Tua igreja ora e clama, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós também oramos em favor do irmão Mário, Senhor. Visita Teu servo, Senhor, limpa aqueles pulmões, ó Pai, em nome de Jesus. Passa com Tuas mãos, Senhor, também, ó Deus amado, nos pulmões do presbítero Gaspar. Meu Deus, vai tirando toda e qualquer mancha, sequela desses pulmões, ó Pai, vai dando força, vai dando graça, vai dando ânimo, Senhor. Meu Deus, abençoa o pastor José Roberto também, dando saúde, dando vitória ao Teu filho, meu Senhor. Sustenta com mão forte Teu servo, meu Pai. Abençoe Teu povo, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz, debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas potentes mãos, em nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus, que Deus te abençoe.